Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nessa videoaula nós iremos conversar um pouco sobre estatística. Sendo mais específico, nós iremos conversar sobre as medidas de tendência central. As mais conhecidas, na verdade, a média, a mediana e a moda. Vamos começar. Deixa eu definir então o que significa uma medida de tendência central. As medidas de tendência central são aquelas medidas que representam o centro de um conjunto de dados. E elas são boas para resumir de forma simples e compreensível esses dados. As mais conhecidas, que são aquelas que nós iremos falar aqui, a média aritmética, a mediana e a moda. Deixa eu começar falando sobre a média. Ok. A média, ela se difere um pouquinho das outras no seguinte sentido. Ela é boa quando nós temos um conjunto de dados simétricos, que eles não são muito discrepantes, vamos dizer assim. Eles são quase uniformes. Então, ela é boa nesses casos. Já a mediana, por exemplo, que ela reflete o centro do conjunto de dados, ela é indicada quando nós temos um conjunto de dados assimétricos. Por exemplo, ela é mais estável do que a média, por exemplo, nessas situações. Já a moda, ela é interessante quando nós temos um conjunto de dados que há um pouco de repetições. Por exemplo, digamos que nós temos um conjunto de dados com os números 2 repetindo muitas vezes e o 3, por exemplo. Agora que nós sabemos como usar essas medidas, vamos aprender a calculá-las. A mais difícil, vamos dizer assim, é a média e nós vamos começar com ela. Pois bem, como se calcula a média? Nós fazemos o seguinte, nós pegamos todos os elementos do conjunto de dados, fazemos a soma deles e dividimos pela quantidade de elementos que existe no conjunto. Considere o seguinte conjunto de dados: 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Vamos fazer a soma desses elementos, desses valores. 4 mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 10, isso vai dar 40. Então, a média nesse caso é igual a 40 dividido para 6. Não é difícil, como você percebe. Agora que você sabe como calcular a média, vamos ver como calcula a mediana. A mediana, nós temos dois casos. Quando nós temos um conjunto de dados que tem uma quantidade ímpares de valores, aquele valor central será a mediana. Quando nós temos um conjunto com uma quantidade pares de valores, nós vamos pegar os dois valores centrais e fazer a média deles dois. Esse valor obtido será a mediana. Por exemplo, neste caso eu tenho um conjunto de dados com 5 valores. O valor central é a mediana. Neste caso, o valor central é o 3. O terceiro valor é o 6, né? Então, a mediana é igual a 6. Valor central, terceiro valor. Agora vamos aumentar um pouquinho o conjunto de dados e nós temos uma quantidade de pares de dados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os valores centrais, neste caso, o terceiro e o quarto valor.
eu faço a soma deles dois, 13. E a mediana agora é igual a 13 dividido para 2. Viu como é simples? De novo, quando nós temos um conjunto ímpares de dados, o valor central é a mediana. Se você tiver um conjunto pares de valores, você pega os dois do centro, soma, divide para 2, ou seja, a média daqueles dois valores. Aí você terá a mediana. A moda é bem mais simples. Vamos ver? Então, a moda são os valores que mais aparecem, aqueles que aparecem com maior frequência. Vamos ver um exemplo. Esse conjunto de dados, que está organizado em forma crescente, os valores que mais se repetem aqui. Vamos ver. Por exemplo, o 1 se repete uma vez. Eu vou colocar aqui do lado. O 1 repete uma vez. O 2 aparece duas vezes, 3 vezes, na verdade. Vamos ajeitar aqui. O 3 aparece 2 vezes. O 6 aparece 4 vezes. O 5 apenas uma vez. O 7 2 vezes. O 8 4 vezes. O 9 aparece 3 vezes. Não era para ter esse círculo aqui, mas tudo bem. E o 10, por fim, uma única vez. Aqueles que aparecem com mais frequência são esses dois valores, o 6 e o 8. Portanto, esse conjunto é um conjunto bimodal. Ou seja, aparece dois valores com a mesma frequência. Se tiver 3 valores com a mesma frequência, então nós vamos ter uma trimoda, vamos dizer assim, conjunto trimodal. E assim por diante. Agora que nós entendemos como calcula média, moda e mediana, vamos fazer um resumo do que nós aprendemos. Por exemplo, a média é interessante quando você tem um conjunto de dados simétricos, mas ela pode ser defeituosa quando nós olhamos para os valores extremos do conjunto de dados. A mediana já é mais interessante, ela é mais resistente quando nós temos um conjunto de dados assimétricos, porque ela pode descrever melhor os valores extremos do que a média. A moda, por exemplo, é uma medida mais simples e que é boa quando há uma repetição de dados. Pois bem, então, agora que nós entendemos essas coisas todas, você pode daqui a pouco fazer uma breve revisão. Eu agradeço por você ter passado esse tempo comigo e me ouvido. E nós vamos nos encontrar outras vezes. Até lá. Um forte abraço.